Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos um bate-papo com Valdo Costa. Valdo é design gráfico formado pela Unifanó desde 2007, mestre em avaliação de políticas públicas, especialista em gestão estratégica de projetos, em design editorial e em políticas públicas para cidades inteligentes. Atua como analista legislativo, design gráfico da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na gestão e no desenvolvimento de projetos editoriais e institucionais das edições Inesp. Valdo, seja muito bem-vindo. Saiba que é uma alegria tê-lo nessa nossa bancada. Eu fico muito feliz em poder te receber aqui. Eu espero que durante este programa a gente possa conversar bastante sobre a sua vida, sobre a casa de vovó Dedé, sobre a Alesse e os demais assuntos que possam aparecer. Eu que agradeço o convite, Antônio, agradeço o convite para participar desse momento especial, né, nessa instituição que é a Casa de Vovó Dedé, que é uma instituição que eu acho fantástica, né, que eu tive o prazer de conhecer recentemente e estou encantado com toda a estrutura que tem aqui e os projetos que são desenvolvidos aqui. Maravilha, a gente fica muito feliz. E, Valdo, para dar início a esse bate-papo, eu gostaria que você começasse falando sobre o seu início nesse meio do design. Atualmente a gente sabe que você está na Assembleia Legislativa e para que a gente possa entender como foi que tudo começou, quais foram os seus primeiros passos, onde você percebeu que era isso que você queria seguir. Bom, posso dizer que eu sou, né, um homem negro, né, periférico, e a gente sabe que dentro desse mundo, né, da periferia, sempre a gente tem muita dificuldade, até mais do que, né, outras áreas da cidade. Então, não foi fácil, né? Foi um desafio, sempre foi um desafio para mim, a minha trajetória. Eu era antigamente, antes de fazer o curso de design gráfico, né, eu era desenhista técnico numa empresa de fiscalização da obra do Metrofor. Já trabalhei em alguns escritórios de arquitetura, mas eu via que não conseguia passar daquilo ali, né? Então, tinha algumas oportunidades, como o primeiro curso de design, né, que era o Centro de Design do Ceará, que foi em meados dos anos 90, mas eu não tive como participar, né, porque na época eu estava trabalhando e surgiu a oportunidade do primeiro curso de graduação a nível superior na Unifanó. Na época era FANÓ, Faculdade do Nordeste, isso foi em 2003. E aí eu fiz o vestibular à época, passei, né, e comecei a cursar, né, enquanto eu trabalhava. Né, eu trabalhava na supervisora do Metrofor e estudava à noite. E foi uma trajetória, né, bem corrida, puxada, né, mas ao longo desse período eu consegui desenvolver minhas habilidades, né, que já tinha essa aptidão, já tinha esse tino, né, para o trabalho gráfico, né, alguns relatórios que eu desenvolvia na época eram muito elogiados na época, então eu disse, por que não desenvolver isso, né? Então foi a partir dessa experiência e a partir dessa trajetória inicial, né, com esse curso, né, da FANOC, que foi a primeira turma, inclusive, de design gráfico a nível superior no estado do Ceará. E aí, em 2007, eu me formei, né, fiz meu irmão também formou junto comigo e a gente criou uma sociedade e criamos um escritório, um pequeno escritório de design e trabalhamos aí durante alguns anos até que eu passei surgiu o concurso, né, da Assembleia, né, em 2012, onde eu prestei esse concurso, né, e passei, né, e assim, foi sempre uma trajetória, né, de muitos percalços, dificuldades, mas a gente sempre sempre procurei agir com resiliência, com determinação, e isso vem me acompanhando ao longo dessa minha trajetória, né? E aí, a partir de assumir esse cargo lá na Assembleia, eu comecei a trabalhar a partir de 2012
no Instituto de Estudos e Pesquisas sobre Desenvolvimento do Estado do Ceará, o INESP, onde lá tem uma editora, né? Um dos seus projetos ele tem um braço editorial, onde são desenvolvidas publicações, né, de cunho técnico, legislativo, mas também a gente produz algumas publicações a nível autoral, né? Crônicas, poesias, dentro de uma linha editorial que reflita o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Estado do Ceará. Então, a gente, resumindo, é um pouco dessa minha trajetória, né? Maravilha, quanta coisa, né? Valdo, dentro da área de design, na verdade são duas perguntas que eu quero te fazer agora, depois de tudo que você falou. Primeiro quando foi que você começou os seus desenhos, os seus primeiros trabalhos? Não sei se, eu acho que não, mas eu tenho para mim, na verdade, que começou bem antes de você ingressar no meio profissional, com toda certeza. O que foi que te fez pensar que era isso que você queria? Qual foi o momento que você olhou e falou assim, nossa, eu sou tão bom nisso que eu acho que eu quero seguir por esse caminho? E me responde as perguntas que no decorrer eu faço a segunda, porque talvez nessa tu já me responda a outra que eu tenho para fazer. Mas é isso. Em qual momento tu percebeu que é isso que eu quero para minha vida e nossa, eu sou tão bom nisso? Com quantos anos tu reconheceu isso? Olha, desde criança, né, a gente sempre tem toda criança tem o hábito de desenhar, né, e eu não fugi à regra disso, né. Na minha época de escola, né, eu sempre gostava de rabiscar, fazer algumas coisas. Não era tão bom, né, no desenho, mas eu gostava muito de resolver alguns problemas, alguns probleminhas que apareciam, né, assim, né, até relacionado aos trabalhos que a gente desenvolvia. A gente fazia trabalhos de equipe, né, na escola, e aí sempre me chamavam para poder fazer os cartazes e tudo, né? Então, porque eu já tinha ali meio que uma visão, né, de layout, né, de enquadramento, né, então já tinha uma certa noção visual, né, de linguagem visual ali, meio que, né, ainda bem básica, mas é quase como se fosse uma aptidão natural, né? E aquilo, com o passar do tempo, né, a gente foi desenvolvendo cada vez mais essas aptidões. E, como eu falei antes, né, inicialmente eu venho da área técnica, né, do desenho técnico. E eu já tinha esse cuidado, né, essa atenção com os detalhes, né, com o preciosismo, para ficar tudo direitinho, perfeitinho. Então, isso me perseguia, né? E aí eu via que eu queria aliar, né, essa área, o lado técnico, com o lado criativo, né? E eu ficava procurando alguma atividade que pudesse fazer essas duas coisas, né? Aliar tanto a parte técnica quanto a parte criativa, de inventividade, de resolução de soluções. E aí eu soube da área do design, né? E o design ele tem essa forma de pensar diferente, essa forma de você procurar beber em várias fontes, procurar ter várias possibilidades de encontrar determinadas soluções. E aí, por conta disso, eu digo, não, é isso aí que eu quero, né? Na época que eu estava trabalhando no Metrofor, na obra do Metrofor, como desenhista técnico, como eu falei antes, eu fazia os relatórios, tudo bem organizadinho, de certa forma, tinha uma certa disputa lá para... Disse, não, eu quero que o Valdo faça o meu relatório, porque não, esse relatório aqui vai para o presidente do Metrofor, né? Isso aqui está muito bem feito. E aí eu digo, não, então vamos atrás de evoluir nisso, né? E aí foi que eu fui atrás, né? Primeiro fui procurar, eu soube de um curso que tinha surgido à época, final dos anos 90, 97, 98, salvo me engano, que era um curso
que foi trazido na época pelo Instituto Dragão do Mar, na época, que se chamou Centro de Design do Ceará. Era um curso renomado, assim, não era um curso superior, mas era um curso de nível técnico médio, mas de uma grade curricular assim, de altíssimo nível, né? Eles traziam professores de fora, né, de renome internacional, nacional e internacional, e eram aulas modulares, né? Os professores ficavam aqui 1 semana, 2 semanas, e aí tinha só que era o dia inteiro. A primeira turma parece que era o dia inteiro, e a segunda turma foi... E na época eu não podia porque estava trabalhando, né? Eu até cogitei a possibilidade de sair do trabalho para poder fazer parte dessa turma. Mas não teve como, né? As necessidades pessoais suplantaram essa vontade. E aí, logo depois, meados do 2002, eu soube que a FANOL ia lançar um curso de design, né? No caso, seria o primeiro curso a nível de graduação do estado do Ceará, e à noite. Então, deu certo, né? A gente, vamos fazer. E aí a gente seguiu aí na trajetória. Você falou que teve um momento que você criou uma sociedade com seu irmão. Sim. Essa sociedade seria uma empresa, um projeto? A gente, depois que se formou, né, porque ele fez o curso de design junto comigo, né, eu também fui incentivador nele nesse sentido, né, porque na minha família a gente sempre procurou, eu disse, se a gente está com dificuldade, vamos juntar as mãos, né, vamos juntar os ombros, né, os braços aqui, vamos caminhar junto. E aí eu incentivei a participar de um curso que na época eu não tinha condição de fazer, que era um curso livre chamado Central Criativa, que era um curso muito bom à época também, mas aí eu também não estava com isso, mas eu incentivei a fazer, e logo depois desse curso surgiu essa oportunidade, né, da FANOL, esse vestibular do primeiro curso de design, e aí vamos fazer junto. E aí a gente fez o vestibular, passamos, foi uma dificuldade também, porque é uma faculdade particular, a gente não ganhava muito, né? Era pouco mais que um salário, então a gente tinha que pagar a mensalidade, então a gente tinha que se virar nos 30, né? Para poder arcar com as Conseguir se mensalidades. manter naquilo. E aí, inclusive, a gente, quando a gente ia atrás de desconto, a gente disse, tem desconto aí de parentesco, então vamos atrás desse desconto. A gente ia lá, conversava com o pessoal para ir conseguir. Aí, vai ter um concurso para fazer uma marca, a marca da agência experimental da faculdade. Vamos fazer, porque quem vencia o concurso tinha 20% de desconto na mensalidade e ganhava, na época, acho que o outro prêmio era um DVD. Cada um ganhava um DVD na época. A gente participou do concurso, ganhamos, mas o objetivo era o desconto, era mais o desconto. Conseguir. Mas ficou tão bom que acho que até algum tempo atrás eles estavam usando essa marca, né? Que era a agência experimental é tipo como se fosse uma empresa júnior, né? Da faculdade. E a gente seguiu aí, né, junto nessa trajetória, os trancos e barrancos, mas conseguimos, né? E também tinha um outro detalhe: a gente, para manter esse desconto e para conseguir sobreviver na faculdade, a gente não poderia reprovar de jeito nenhum. Então a gente tinha que fazer de tudo, ou seja, a gente chegava em casa, trabalhar, estudar, tem que estudar bastante para não reprovar nenhum, porque senão perdia. Não perdia. Desconto. Isso. E a gente chegava à tarde à noite, aí tinha que fazer, depois que chegava em casa, tinha que fazer trabalho, tudo, dormia de madrugada, era pancada. Foi árduo. Foi pancada mesmo. Mas está compensando. Até, graças a Deus, a gente está aqui, né? Depois que nós nos formamos, a gente criou um escritório para atender, trabalhar com projetos de identidade visual, né, e corporativa. A gente se credenciou junto ao SEBRAE, e o SEBRAE, na época, até hoje você se credencia como um consultor, e aí as empresas chegam com as demandas, né, para
desenvolver identidade visual, desenvolver embalagem ou outro tipo de solução que eles precisem, né? Vitrinismo, né? Geralmente pequenas e microempresas. E aí a gente ficou trabalhando um bom tempo nisso, né? Juntamente com outros, em associação também com outros escritórios, com amigos também que a gente fez. A gente criou um network muito bacana, né, de colegas que a gente também se juntava e fazia projetos em conjunto também. E aí foi uma trajetória aí bacana que culminou, né, agora que a gente está... chegou um ponto, um momento que eu disse, não, surgiu essa oportunidade do concurso da Assembleia, aí a gente chegou... Fez só no você consenso. ou seu irmão não? Não, meu irmão não quis fazer. Na realidade, quando eu entrei no concurso da Assembleia, quando eu passei, né, no concurso, a gente ainda ficou com o escritório por mais Alguns que mais meses. uns 2 anos, mais ou menos. Mas aí, como estava uma rotina muito puxada, eu resolvi, né, me desligar. E ele permaneceu? E ele permaneceu, só que aí ele em paralelo, surgiu a oportunidade dele ensinar na Estácio, né? Então, ele ficou tocando no escritório sozinho, com alguns projetos, e ensinando na Estácio. E ficou até, acho que, ano passado, ensinando lá, com uns 10 anos, mais ou menos. Você também teve formação pela Estácio, né? Também, foi a minha primeira especialização que eu fiz em gestão estratégica de projetos, foi na Estácio. E eu era um ponto fora da curva, porque eu era uma turma de 50 pessoas, a maioria engenheiro, advogado, administrador e só eu designer no meio. Então, Dessas especializações podem parecer bem estratégicas, já que hoje você atua na Assembleia e tem essa autonomia para pensar sobre projetos, políticas públicas. Mas, Valdo, na época você já visava ter essas especializações para atuar? Você já estava na Assembleia nessa época? Ou você fez buscando essas oportunidades? Quando eu fiz minha primeira especialização, a de gestão de projetos, eu estava na transição, né, entre sair do escritório e entrar na Assembleia. Eu comecei antes de entrar na Assembleia e terminei depois que eu entrei. E aí, logo depois, eu entrei no INESP, né, que foi o órgão que me acolheu desde que eu cheguei lá na Assembleia, e diretamente para trabalhar na editora, né, na nossa editora que nós temos lá. E estou lá desde então, né? E aí comecei inicialmente com a parte operacional, desenvolvendo os projetos gráficos e diagramando, né, ilustrando de forma básica, mas ilustrando também, fazendo capa, todo o trabalho que é feito, né, assim, de uma forma mais direta, né, sem ainda trabalhar com a parte de gestão, né, e nem de desenvolvimento de projetos. Pouco tempo depois, em torno de 2007, mais ou menos, eu comecei 2016, 2017, eu comecei eu fiz a especialização em design editorial na Unicet, né, que aí era justamente para dar um salto de especialização na área, né? Eu tinha uma formação generalista de gestão de projetos, mas precisava de uma formação mais específica dentro da área editorial. E aí eu encontrei essa especialização, né, ofertada pela Unicet à época, e aí a gente começou a desenvolver, a partir dali, já alguns projetos, né, um pouco mais direcionados, né. A partir dali, a gente começou a desenvolver um projeto que aí culminou também, meio que antecedeu um pouco, foi em 2018, 2019 especificamente, um projeto chamado Edições Inesp Digital, que é a disponibilização de todo o nosso acervo, né, todos os livros que foram desenvolvidos ao longo dos anos, né, pela editora, disponibilizados no portal da Assembleia, né, de forma gratuita,
para a população como um todo, né? Então, e aí esse acervo ele é disponibilizado de duas formas: ou você baixa por um QR Code, né? Ou por um cartão digital que é disponibilizado via WhatsApp ou e-mail, né? Então, foi um projeto que a gente desenvolveu, né, logo depois que a gente terminou essa especialização, meio que na sequência, e que culminou, né, de certa forma, quando começou a pandemia, né, foi o que a gente meio que deu uma virada de chave, né, dentro do nosso. Eu estou meio que entrando aí já na, na fala de como é que a gente trabalha, né, nos nossos projetos lá na editora, mas só para dar sequência a isso que a gente estava falando, né? Valdo, sobre a editora, quem que pode procurar a editora? Como que funcionam as atividades dela? Para quem ela trabalha? A quem ela atende, na verdade? Exemplo, um escritor independente que quer procurar a editora, ele tem esse espaço, ele pode procurar ou não? Com certeza, né? O nosso público-alvo, né? O nosso consumidor é a população cearense, né? O consumidor dos nossos produtos é o povo cearense, o povo do estado do Ceará e, por tabela, a região Nordeste, porque como o nosso acervo está disponibilizado digitalmente, né? No portal da Alesse, né? Qualquer pessoa tem acesso a esse acervo, né? E muitos dos livros que são publicados lá são oriundos, inclusive, de autores que não teriam oportunidade de publicar em grandes editoras ou editoras de renome, digamos assim, né? de grande tiragem. As nossas publicações elas são gratuitas, né? São disponibilizadas de forma gratuita. Inclusive, o atendimento a esses autores, né? Que, no caso, autores independentes, né? Quando eles nos procuram, também é feito de forma gratuita, né? Porque, como nós somos uma editora pública, né? A gente tem todo o nosso custeio é custeado, né? Digamos assim, tudo é custeado pelo contribuinte, né? Pelo cearense. Então, nada melhor do que devolver para a população, né, o investimento, né, esse investimento na forma desse apoio, né, dessa disseminação do conhecimento, né, que é oriunda, né, inclusive desses autores, né, independentes que não poderiam, no caso, não teriam como, né, publicar em grandes editoras. Maravilha, eu não sabia disso e fico muito feliz em saber que essa editora está realizando esse trabalho. Inclusive, o Valdo trouxe aqui alguns livros e a Constituição do Estado. Sim. Tudo isso foi feito por vocês. Eu gostaria de entender como foi feito esse processo. Se você puder apresentar para essa câmera Sim. esses livros e falar um pouquinho sobre cada um deles, a gente vai ficar feliz em saber. Pronto. Inclusive, esses exemplares que eu trouxe aqui, esse aqui é a Constituição do Estado, né, revisada, né? Essa edição aqui, ela está até um pouco desatualizada, porque nós já temos a emenda constitucional, aqui está até a 125, mas já tem até a 128 já, né? Porque as emendas constitucionais, quando elas são votadas, a versão impressa ela não acompanha com a mesma velocidade, né? Mas a versão digital, né, Já está atualizada. já está atualizada, né? Então, E a gente consegue ter acesso à versão atualizada Sim. pelo site da Assembleia? Sim. Perfeito. E também por aquelas formas que eu disse agora há pouco, né? Pelo cartão QR Code, pelo cartão digital, quando a gente disponibiliza para as pessoas. Perfeito. Mas é perfeitamente possível. De fácil acesso. De fácil acesso. Embora nós não tenhamos mais vocês estão vendo aqui essa versão impressa, né? Mas ela foi uma edição que ela não foi impressa por nós, embora a gente tivesse até antes da pandemia uma pequena estrutura de uma gráfica, que a gente também produzia, não só realizava todo o processo editorial, mas também a produção gráfica desse livro, né? Mas aí, quando houve a pandemia,
os nossos equipamentos eram locados e o custo era altíssimo. E aí esse custo ficou ainda mais alto, né, depois da pandemia. E aí ficou inviável. E aí a gente investiu cada vez mais na parte digital, né? Então, eventualmente a gente tem alguma edição especial onde a gente faz a impressão, mas são poucos exemplares. É mais por uma questão de um projeto específico, né, que eu vou apresentar também aqui, como o caso dessa coletânea aqui. E, no caso da Constituição, essa nova gestão que está agora, ela manifestou o interesse de atualizar essa Constituição, né, e fornecer, né, esse importante instrumento, né, para a democracia, principalmente cearense, né, o seu arcabouço de leis, né, básicas, né. E aí a gente tem esse projeto gráfico que ficou belíssimo, né, inclusive com algumas instruções em linguagem simples, né, para facilitar a pesquisa, para facilitar a busca, né, de algumas das informações, tanto por pessoas que Já procuram, entendem ou que são leigas no assunto, ou né? principalmente as que são leigas, A né, gente no pode assunto. dizer que aí tem tudo que o cidadão cearense precisa saber. Do arcabouço de leis fundamental, né, da legislação principal, né, que é a Constituição, sim, né, nós temos aqui que a nossa Constituição, a Constituição é a que rege, né, todo tá aqui, ó, a gente tem aqui como usar a Constituição. Como usar, perfeito. Não, então a gente tem aqui a Explicando, descrição, né? a explicação de como o que é cada legenda, né? O que está em verde, o que está taxado, né? Isso é um item que é importante, que é uma atenção que a gente dá para o leitor de qualquer tipo, né? De qualquer, vamos dizer assim, para dar acessibilidade, né? Acessibilidade no sentido de compreensão mesmo, né? Valdo, é extremamente importante existir esse acesso, existir essa possibilidade de, como você falou, não somente os que já entendem, mas também e principalmente os leigos. E eu gostaria de saber se existe algum pensamento, algum projeto que busque divulgar, distribuir essa Constituição pelas escolas ou nas bibliotecas do Estado. A gente tem o acervo, como eu falei, ele está disponibilizado no portal da Alesse e ele pode ser baixado, né, por qualquer pessoa, né, a qualquer momento, né. No caso da Constituição, como ela tem uma rotatividade de atualizações muito grande, né, O melhor é que se acompanhe pelo digital, né? Entendi. Porque por exemplo, essa daqui ela foi lançada, quando ela foi lançada, Já 2 tinha semanas depois já tinha 2 emendas atuais, para atualizar, exatamente, mais novas. Então, assim, ela é quase que uma edição histórica, né? Para poder são marcar um atualizações momento. contínuas e aí tem todo o processo de fazer, de imprimir, e aí não tem como... Isso. Aí é um tipo de publicação que o ideal mesmo é a consulta digital, né? Então, Perfeito. mas aí a gente tem, dentro desse programa editorial digital, a gente tem também, além da questão do QR Code, né, a gente tem um cartão QR Code, que eu acho que tem aqui um exemplar que eu posso mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se está aqui nessa. Pronto. Já vai direto Já para vai todo o direto. acervo. Com essa marcação aqui, né, esse QR Code, eu consigo, o usuário, ele tem, o leitor, né, ele tem a versão mais atualizada. Né? Perfeito. Aí vai direto para a instituição ou vai para a página que fica os acervos da editora? Ele já baixa direto. A partir do QR Code, ele já faz o download direto da publicação. Ele não vai para a página, não. Ele já baixa, já faz o download da publicação. Incrível. E um detalhe, né?
todas as nossas publicações elas são acessíveis para pessoas com deficiência visual, né? Então, a gente tem um cuidado também com relação a essa parte da acessibilidade por pessoas cegas, no caso, né? Porque o nosso acervo ele é disponibilizado no formato PDF, né? Esse PDF ele é lido por um aplicativo de leitura, né? Pode ser o aplicativo via iOS ou Android, né? E nós temos 2 técnicos que são deficientes visuais, que eles têm a função de fazer a revisão, né, da leiturabilidade da publicação. Antes dela ser publicada, primeiro passa por eles, porque além do processo, no processo editorial a gente tem a revisão convencional, né, nós temos os revisores, mas no final, quando a publicação está finalizada, antes dela ser efetivamente disponibilizada na plataforma, é feita essa revisão por esses 2 técnicos que são deficientes visuais. Então, eles testam não só no Android, quanto também no iOS, para poder verificar se o texto está sendo lido, as imagens estão sendo reconhecidas, né? Então, a gente tem essa preocupação, né? Então, a gente diz que esse projeto, né, do Edições Inesp Digital, ele é um projeto que ele procura universalizar, né, e democratizar cada vez mais a informação que a gente publica. Maravilha. Ainda tem outros exemplares e eu gostaria que você falasse sobre eles. E se algum desses é naquele exemplo que eu lhe perguntei se era possível, se é de algum autor independente. Certo. Bom, eu trouxe aqui 2 exemplares que, na realidade, eles fazem parte de uma coletânea, né, que é chamada Maternidade de Trabalho, né? Então, esse material ele foi desenvolvido por autores, no caso, da nossa editora, né? A gente foram três autoras, né? Luzia Batista Rolim, Raquel Garcia Bastos de Araújo e a Sâmia Régia Figueiredo Vieira Antero. São 3 autoras da Assembleia Legislativa, né? Onde elas trataram nessa publicação aqui Maternidade de Trabalho no Parlamento Cearense. Se chama a coletânea Maternidade de Trabalho, e aí tem uma temática, né? Esse primeiro é no Parlamento Cearense, que trata da experiência de mães que são servidoras, mas que explicam como é que essa jornada, essa dupla jornada, né, de trabalhar e ser mãe, né? E muitas delas são mães solo, né? Por isso que eu falei antes da gente conversar, né, do exemplo belíssimo que vocês estão tendo na atenção das mães das crianças de vocês aqui, com cursos e capacitações, principalmente para mães solo, né? Que isso é fundamental, né? Então, um projeto gráfico que ficou belíssimo, né? Que aí ele fala a gente também, as meninas entrevistaram as deputadas, né? Porque as deputadas são mães também, né? Então elas têm também esse papel de legislar e também cuidar, né, dos seus filhos, né? E aí essas fotos são dos servidores? São das mães. No caso aqui eu coloquei numa página que apareceu a deputada Jo Farias, né? Ela e as filhas e os filhos dela. E aí ela mostrando, incrível, né? E aí o relato, né, de como é a vida. Essa né? coletânea são 3 livros? São 2 livros. Só os 2, né? São 2 livros. A gente tem outras coletâneas também, como no caso, uma coletânea eu não cheguei a trazer, mas eu posso citar aqui, que é Histórias Inspiradoras em Olimpíadas Científicas Cearenses, que é um conjunto de relatos, né, não só de alunos ou jovens que foram premiados em Olimpíadas Científicas, mas também coordenadores, né, gestores de escolas que, de certa forma, deram apoio para esse importante projeto, né, essa importante iniciativa que são as Olimpíadas Científicas e que revelam grandes talentos, né, de estudantes cearenses. Não só para cá, para o estado do Ceará, mas que o resultado dessas Olimpíadas os capacitam para alçar voos maiores, né? Como, por exemplo, ingressar no ITA, no IME,
no MIT, né? Harvard, como tem casos de relatos, né, desses jovens que participaram, né, e que obtiveram esse êxito e contaram nessa coletânea histórias cearenses inspiradoras em Olimpíadas Científicas. São 2 exemplares que a gente fez, a gente está preparando o terceiro, vai ser lançado agora no final do ano. Valdo, eu percebi que as temáticas escolhidas para os livros, elas têm uma relevância social muito grande. E eu queria entender com quantas pessoas você conta na editora, como que funciona a sua equipe e se há um profissional responsável por a escolha dessas temáticas. Pronto. A gente tem lá, a gente pode falar da questão falar da equipe, né? A gente tem uma equipe fantástica, né? Desde do nosso apoio administrativo, né? Onde chegam os ofícios de demanda, os memorandos, né? De demandas internas, porque a gente também atende os setores internos da casa, né? Sobretudo os deputados, né? Os parlamentares, as demandas que nos chegam. Muitos dos livros, das publicações, chegam por meio deles também, né, dos próprios deputados, pessoas que chegam até eles e eles nos encaminham, além dos setores da casa, né? E aí tem esse pessoal, as nossas secretárias, né, a Manuela, a Valquíria, que trabalham na linha de frente, recebendo esse pessoal e dentro do processo editorial, nós temos a nossa equipe, uma equipe de designers, diagramadores e ilustradores, né? São 8 pessoas, são seis designers, dois estagiários em design, no caso, né? E nós temos 2 ilustradores também, né? E nós temos também uma equipe de revisores, né? Super competente, né? Tem um colega que está terminando o mestrado agora, tem uma que já é mestre e outra uma doutora em linguística. Então, uma equipe super qualificada, inclusive, né? E, além de uma equipe muito eficiente de apoio administrativo, nós temos também um nosso articulador, que é o Hernandes do Carmo, que trabalha na conversa com os autores, no relacionamento institucional também entre autores e entre também o pessoal da casa, né? Eu estou contribuindo aí também na parte da gestão editorial, né? Supervisionando essa equipe, né? A equipe de designers, a equipe de ilustradores, supervisionando os projetos gráficos, né? E também os projetos no desenvolvimento também de outros projetos que a gente está à frente lá na editora. E a linha editorial, né, que é o que move, né, que é o que dá o tom, né, das nossas publicações, ela está voltada para, basicamente, dar visibilidade a questões de políticas públicas, a questões que versam sobre o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Estado do Ceará. E aí, todas as publicações que nos chegam lá, né, a gente primeiro faz uma análise se ela atende, né, está dentro dessa linha, né, porque a gente quer publicizar o Ceará, né, o que está sendo feito, né, não só na parte social, na parte econômica, na parte social, também na parte cultural. Né? Então, as temáticas são essas. Valdo, eu já recebi aqui no Acorda outros profissionais que participam, de certa maneira, das atividades da Alesse em alguns projetos. Não vou conseguir lembrar o nome agora de um projeto que existe na Assembleia, que traz vários profissionais. Exemplo, eu entrevistei o César Wagner, e ele cuida da parte financeira, ele dá uma mentoria com aulas financeiras, em como cuidar do seu dinheiro, na Assembleia existem outros profissionais que participam das atividades,
aproximando os servidores desses profissionais e, de certa maneira, dando para eles workshops, masterclass, e eu acho super interessante. E eu gostaria de saber, de você que está lá dentro, que acompanha todas essas atividades, sobre esse papel que é desempenhado pela Assembleia Legislativa, e é um papel que a gente tem que parabenizar cada vez mais. O que é que você tem a relatar sobre essas atividades que acontecem lá dentro, sobre essas capacitações que acontecem lá dentro e, na sua visão, a importância de tudo isso, de o profissional tá já atuando na sua área, mas também recebendo atividades que complementam cada vez mais aquilo que ou ele já sabe ou então que abre uma nova possibilidade para ele. A Assembleia, né, de algum tempo para cá, ela tem exercido um papel muito diferenciado, né, em relação até a outras assembleias que a gente vê pelo Brasil afora, né. A função primordial da Assembleia é legislar e fiscalizar. Mas nós temos, para além dessas duas atribuições que são As principais, né? são as principais, né, funções, né, legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo e de outros órgãos, né. A Assembleia também oferece, ela tem uma aproximação, tem tido cada vez mais uma aproximação cada vez maior com o cidadão, né? Fazendo com que o cidadão também se aproxime da casa, né? E aí, com inclusive com alguns serviços e algumas parcerias, né, institucionais, que proporcionam essa aproximação, né? A gente tem, no caso lá, eu já falo da questão da formação e da formação do profissional, né? A gente tem alguns serviços que são oferecidos rotineiramente para a população, né? E muitos deles em parceria, né, com órgãos como a Casa do Cidadão, né, como o PROCON, né, Defensoria, né? Então são serviços que a população ela pode se utilizar, a população encontra em outros órgãos, em outras instâncias, mas Que a a Assembleia Assembleia também facilita esse acesso, né? Além disso, a gente também tem a parte educacional, que é muito forte, né? Que é por meio da Escola Superior do Parlamento Cearense, a Unipass, que é a nossa escola de governo, né? Onde a gente tem não só a formação do servidor, a formação, a capacitação, com cursos, né? Com treinamentos mais especializados, né? Para que esse servidor ele seja cada vez mais capacitado, né? que ele possa se desenvolver cada vez mais Isso, sua área, as né? suas competências, né? Para cada vez melhor servir a população cearense. A Unipass ela também oferece, né, algumas atividades também para a população, né? Sobretudo aquela população ali do entorno, né? Ali que a gente tem uma comunidade ali que fica ali no entorno, que também são atendidas por esses serviços, né? Não só por esse serviço que eu acabei de citar, mas também com algumas atividades educativas, né? A gente tem o projeto um projeto parecido com aquele Educação de Jovens Adultos, né? Que é eu me esqueci o nome, mas eu já me lembro, mas Perfeito. que já tem um bom tempo, né? Que esse projeto ele é voltado para o pessoal que é terceirizado, né? São as pessoas que trabalham na parte de serviços gerais, mas também para a comunidade, para essa comunidade do entorno, né? E nós temos também um outro
é um programa muito importante, que eu acho que é muito conhecido, vocês devem conhecer, que é o Alcance, que é um preparatório do Enem, para o Enem, né, e que dá a oportunidade, né, de preparação de alto nível, né, e a gente tem tido muitos bons resultados, né, com os meninos com notas muito boas, né, para passar em bons cursos. Já houve muitos relatos de retorno nesse sentido, né, e também se preocupando também com o cuidado, né, com saúde. Então, a gente também tem um departamento de saúde lá, né, que atende o servidor, mas também, agora, com essa nova gestão, né, do presidente Romeu Aldigueri, né, ele expandiu esse atendimento, sobretudo o atendimento psicológico, né, para tratar essa questão de ansiedade, né, que é o Alcance Mais Saúde, né, onde eles... O aluno, ele também, além de ter as aulas, ele também tem esse acompanhamento, né, para preparar o seu psicológico, né, e a sua, para ele ficar bem, né, no caso, para poder fazer uma boa prova, né. Que maravilha. Valdo, você, nas suas primeiras falas durante a gravação, você falou, você é um homem negro e foi muito difícil, por ser também um homem periférico, conseguir ocupar esses espaços. E agora, depois desse bate-papo, falando muito sobre a Alessi, eu percebo que você se sente realizado. E esse mesmo homem negro hoje trabalha em um órgão extremamente fundamental e até oportunizando muitas outras pessoas. Eu gostaria de saber como que você se sente sabendo, se você pudesse olhar agora para toda essa trajetória e vendo de onde você está, o que é que você diria, como que você se sente em poder ter conquistado esse espaço, mesmo sendo muito árduo, ter batalhado bastante para isso, mas sabendo que deu certo, o que é que você teria para dizer ou como que você se sente? Olha, eu me sinto... eu posso dizer que eu me sinto realizado, porque a gente ainda tem muita coisa ainda para fazer. E Alcançar. tem um projeto, a gente tem alguma... Eu saí recentemente de um mestrado, que não foi fácil também, mestrado em avaliação de políticas públicas, que era um sonho meu, um sonho de vida. Mas o que eu posso dizer é que a gente precisa ser resiliente, né? A gente precisa ser... Não é fácil, né? Porque a gente sempre encontra, né, na nossa vida e na nossa trajetória. Não foi diferente na minha época, e hoje parece que até um pouco mais exacerbado, né, essa dificuldade. Porque o sistema mesmo dificulta, né, o nosso acesso, né, às pessoas negras e periféricas. Isso é uma coisa que é uma realidade que ela se apresenta e que isso precisa ser combatido e precisa ser trabalhado para que essas novas gerações, né, consigam chegar onde eu cheguei sem precisar sofrer o que eu sofri, né, ou pelo menos minimizar esse sofrimento, minimizar essas dificuldades. Então, eu tenho também esse papel, né, de trabalhar e lutar, né, para que esse acesso, né, essa chegada, né, ela consiga também ser uma oportunidade, né, para outros outros que estão na mesma situação que eu, né? Então, eu tenho isso também como missão, né? É uma realização profissional, né? É uma realização de vida, né? E também a consequência de escolhas feitas, né? Eu gosto de dizer que muito das consequências do que a gente planta, né, são escolhas que a gente faz na nossa trajetória de vida. Então, eu poderia ter tido outro
outro desfecho, né, na minha vida, né, se não fossem as escolhas feitas pela minha mãe, né, uma empregada doméstica, cozinheira, né, que a gente via só uma vez por mês, né, quando criança, porque ela dormia no trabalho, né. Então a gente e que preocupada com a educação, né, dos seus filhos, né, colocou a gente. Eu sou oriundo também de uma escola muito parecida com a casa de vovó Dedé, que é o Colégio Pia Marta, né. Então eu estudei lá dos meus 12 anos até os 18 anos, que também foi digamos que foi o começo, né, despontava ali, né, a minha trajetória de vida, né. Então, a partir dessa decisão, né, da dona Ana, que é a minha mãe, que me colocou lá, né, e me deu essa oportunidade, né, de trilhar, né, esse caminho, né, é que eu venho perseguindo essa trajetória. E aí eu procuro sempre colocar isso, né, como uma meta de vida também, né, lutar para que eu, estando num espaço de poder, eu consiga dar voz e visibilidade para crianças negras como eu, né. Caramba, que felicidade poder ouvir tudo isso. Eu espero que você continue cada vez mais com esse papel e que isso possa ser sua meta, porque você sabe das coisas que vivenciou e você também entende a realidade como ela é hoje em dia e sabe que tem muitas outras pessoas passando por isso também. E oportunizar, eu acho que é uma das maiores graças que a gente pode ter na vida. Eu falo isso porque eu estou na casa há bastante tempo e é gratificante, mesmo não sendo um projeto criado por mim, mas fazer parte disso é muito gratificante, porque a partir do que eu faço, outras crianças se realizam também. A partir do anúncio feito no YouTube de um curso novo que está surgindo na casa, outras crianças se sentem oportunizadas, são oportunizadas a partir disso, e são esses pequenos detalhes, essas pequenas oportunidades que fazem total diferença na vida de qualquer um deles. E é muito feliz para a gente que tem esse poder de ser empático, ver essa transformação a partir de um ato que muitas vezes é tão pouco da nossa parte. Valdo, a gente está chegando no fim do nosso programa, mas eu gostaria de dedicar esses últimos minutos a esse bate-papo sobre a casa de vovó Dedé, já puxando esse gancho da minha fala. Gostaria de saber o que é que você tem a dizer sobre essa instituição, sobre esse espaço, sobre essa ideia que é a casa de vovó Dedé, tendo ciência que você também tem essa preocupação para com o próximo, para oportunizar cada vez mais as pessoas. Eu agradeço demais, Antônio, a oportunidade, né? E para mim foi uma grata surpresa, né? E de estar aqui nesse ambiente, né? Tão acolhedor, porque assim que eu entrei, o primeiro passo foi eu tive essa sensação de ser acolhido, né? Porque aqui realmente existe essa atmosfera, né? E eu acho que a palavra é essa, né? A palavra é acolhimento. E esse trabalho que a Casa da Vovó Dedé faz com esses meninos, né, isso é é digno, assim, de todos os louros, né, porque de fato a gente a gente não pode depender também só do poder público. O poder público tem as suas limitações, né? E também as suas urgências, né? E as suas urgências, exatamente. E as suas prioridades que infelizmente não alcançam muitas vezes a comunidade carente, né? A comunidade periférica que sempre esteve historicamente marginalizada, né? E longe, né, das políticas públicas, políticas sociais. E um trabalho como esse que a Casa da Vovó Dedé faz, juntamente com outras instituições, é de suma importância, né, para o desenvolvimento dessas crianças e para realmente para que haja de fato, né, uma transformação social, né, uma transformação de pessoas, né, que construam seu próprio futuro, que constroem, que têm
que podem, né, ajudar de fato a essa cidade, né, a esse estado, né, essa região, esse país crescer e se desenvolver de fato. Porque isso é um clichê, mas a gente tem que insistir nisso, né, que a educação é a única coisa que vai salvar uma nação, né? É uma é só a educação, né? Não só a educação formal, mas a educação social, a educação cultural, né? E esse apoio que a Casa de Vovó Dedé faz, né, nesse sentido, é super importante, é extremamente necessário. Maravilha. Valdo, muito obrigado pela sua participação. Eu fico muito feliz e eu estava parando para analisar rapidamente. Eu percebi que todos os nossos convidados, eles têm uma veia artística. Você com desenho, ontem nós recebemos uma gestora do Teatro José de Alencar e ela também tem suas vias artísticas e a gente fica muito feliz em saber que todos que passaram por aqui até esse momento, eles têm uma ligação muito maior, não somente com a Casa de Vovó Dedé, mas com a arte. E a Casa de Vovó Dedé, ela também é essa arte. E uma arte um pouco diferente, que vai além dos ensinos musicais, das fotografias, das gravações, mas ela tem uma arte maior, que é essa arte de transformar. E eu acredito que todos que passam por aqui, vocês convidados da gente, vocês saem daqui com um pouquinho dessa magia, desse encanto que há na Casa de Vovó Dedé. O intuito maior de tudo isso sempre foi dar visibilidade para as pessoas, dar acolhimento para as pessoas, como você bem utilizou essa palavra. E eu acredito que todas as vezes que a gente recebe alguém que partilha desse mesmo sentimento, o nosso dever, ele continua, ele permanece em contínua mudança, porque você sai daqui com essa vontade também de ajudar, de transformar. E eu acho que assim todo mundo se ajuda e assim a gente faz uma sociedade bem melhor. Eu acredito que essa é a nossa missão aqui e esse é o nosso desejo ao sentar para conversar sobre a Assembleia, sobre sua vida, ao eu lhe escutar, você me escutar e a gente aprender cada vez mais. Então, muito obrigado pela sua participação, eu fico muito feliz em te receber aqui. Eu espero que a gente possa ter mais encontros, conversar cada vez mais sobre esse órgão de extrema importância. Espero que você tenha gostado. E se você quiser falar alguma coisa... Eu adorei. Só reafirmar o agradecimento, né, pelo convite, o honroso convite, né, que me foi feito, e dizer que eu estou à disposição, né? E também nós lá do Inesp também estamos à disposição para colaborar de alguma forma, né, com a Casa de Vovó Dedé, né, com algum tipo de parceria, algo que a gente possa ajudar, né, no andamento de um trabalho, de um projeto tão belíssimo como é esse que ajuda, né, tantos outros Valdos, né, pequenos Valdos aí da cidade. Que maravilha. Tá bom? A gente vai pensar muito bem sobre isso e a gente fica Certo. feliz em receber essa notícia. Valdo, mais uma vez, muito obrigado. E a todos vocês, eu peço que continuem acompanhando as nossas produções pelo nosso canal do YouTube e, em especial, o nosso programa Acorda, para ficarem por dentro de diversos assuntos e sempre ouvirem e verem ótimos convidados nessa nossa bancada. Um abraço a todos e até a nossa próxima edição.